Scott Bessent foi confirmado como a principal escolha de Donald Trump para o Tesouro, isso em meados de novembro deste ano. Ele é visto como um defensor de medidas econômicas conservadoras, incluindo aí a redução de regulamentações e até cortes no déficit. Reportagem é de Marcelo Matos. Scott Bessent, anunciado como o futuro secretário do Tesouro no governo de Donald Trump, traz uma trajetória de peso no setor financeiro que o coloca como um dos nomes mais técnicos e menos políticos da nova administração. Com uma carreira que inclui a liderança de fundos bilionários e uma participação destacada no fundo de George Soros, Bessent demonstra um profundo entendimento do mercado de capitais. Ele esteve envolvido em operações históricas, como as que culminaram na quebra da libra esterlina em 1992. Essa experiência o posiciona como alguém com visão estratégica e conhecimento amplo das dinâmicas econômicas globais. A escolha de Bessent reflete uma tentativa de equilibrar a agenda econômica de Trump enquanto o presidente eleito já sinalizou medidas como redução de impostos e aumento de tarifas de importação. O histórico técnico e pragmático de Bessent pode suavizar impulsos mais radicais. Além disso, sua postura partidária é vista como uma vantagem. Apesar de fazer parte do governo Trump, ele já participou de iniciativas financeiras relacionadas ao Partido Democrata, como o fundraising para Al Gore. Isso indica uma possível abordagem mais equilibrada nas decisões que afetarão a economia americana. Outro ponto importante é o impacto de suas políticas na redução do déficit público. Especialistas apontam que, embora seja improvável alcançar superávites fiscais significativos, Bessent pode trabalhar para evitar um crescimento descontrolado do déficit. Suas estratégias provavelmente incluirão a racionalização da máquina pública, um esforço para automatizar processos e reduzir custos administrativos. Apesar disso, o contexto econômico global e as promessas de Trump, como cortes agressivos de impostos, tornam esse desafio ainda mais complexo. Ele vai ter um desafio muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que a política de Donald Trump significa redução de impostos para as empresas, ele vai ter também que trabalhar com o secretário de Comércio quando a gente fala de aumento de tarifas. Tarifas têm sim a possibilidade de uma maior arrecadação por parte do Tesouro, mas ela não compensa efetivamente. Quando a gente pensa em tarifas, principalmente do ponto de vista externo, essas tarifas de importação elas são muito mais uma barreira e um sistema de protecionismo facilitando a produção do mercado interno. Essas tarifas, sejam para a China ou para o Canadá e para o México, né, elas têm motivações diferentes. A China, obviamente, tem um componente radical de subvenção fiscal que existe, né? As empresas chinesas, muitas delas que exportam, principalmente o setor automobilístico, que é quase inexistente nos Estados Unidos, mas os outros setores vendem produtos basicamente abaixo do seu preço de custo, que são financiados por subvenção de impostos na China. Então o governo Trump tem até uma razão de ser disso. Mas Canadá e México fazem parte de um acordo, né, o novo NAFTA, né, o Canada-Mexico-United States Agreement, que foi criado, inclusive, durante o governo Trump para melhorar as razões de troca. A partir do momento que ele quer impor essas tarifas aos seus principais parceiros geográficos, isso ocorre porque as empresas radicalmente se relocalizaram para o Canadá e para o México, né? Serviços e principalmente o setor industrial de fronteira. Isso obviamente tira empregos dos Estados Unidos, mas torna as empresas americanas mais eficientes. Isso é muito claro em relação a isso. O grande diferencial que a gente está assistindo é que a visão de Donald Trump é que se ele aumentar essas tarifas, essas empresas vão voltar para os Estados Unidos. E não necessariamente isso vai ocorrer. Em alguns casos, até mesmo as tarifas vão fazer com que os produtos fiquem mais caros para os americanos e realocar esses produtos ou essas fábricas para dentro dos Estados Unidos de volta não vão fazer com que os produtos tenham os preços que tem hoje. Eles podem até ficar mais baratos do que
um período pós-tarifas, mas não vai ser o preço que existe hoje. E no final, o consumidor americano terminará pagando mais caro, o que gera um problema inflacionário. Além disso, o mercado financeiro deposita grandes expectativas em sua gestão. Bessent é visto como um defensor da desregulamentação de mercados e um possível aliado no avanço de políticas ligadas ao setor cripto. Essa visão de crescimento, alinhada com os interesses de Trump, pode gerar um impacto positivo para investidores e empresas americanas, apesar de possíveis riscos inflacionários. No plano internacional, o eventual controle das guerras na Ucrânia e em Israel também pode contribuir para um cenário de otimismo, ampliando os investimentos globais. No que diz respeito ao Brasil, sua postura é avaliada como pragmática. Diferentemente de outros membros da administração Trump, Bessent não demonstra interesse em conflitos ideológicos ou políticos. Sua abordagem será técnica e protocolar, mantendo relações financeiras equilibradas, o que pode ser um alívio para mercados emergentes como o brasileiro. No entanto, um dólar valorizado e a atração de investimentos para os Estados Unidos podem gerar desafios locais, como o aumento da inflação e redução do crescimento econômico. Com um histórico sólido, a confiança no mercado e um perfil técnico, Scott Bessent promete ser uma figura central para a economia americana nos próximos anos. Ele terá a difícil missão de implementar políticas que impulsionem o crescimento sem comprometer a estabilidade fiscal, enquanto enfrenta desafios internos e externos de grande magnitude.